Você já parou para pensar no que realmente significa família? Aquela palavra que carregamos como um escudo, como se apenas o sangue compartilhado fosse suficiente para garantir amor, respeito, compreensão. Hoje, eu vou te contar uma história que vai desafiar tudo o que você acredita sobre laços familiares. Uma história sombria, perturbadora, mas acima de tudo, devastadoramente real. É sobre um homem chamado Arthur, que aos 85 anos fez um pedido tão chocante em seu testamento que abalou todos ao seu redor. Ele pediu para ser enterrado sozinho, longe da família, em um cemitério do outro lado da cidade, onde ninguém que ele conhecia havia sido sepultado. Sem cerimônia, sem flores, sem lágrimas compartilhadas, apenas silêncio e solidão, mesmo na morte. Quando o advogado leu aquelas palavras na presença dos filhos de Arthur, o silêncio que tomou conta da sala foi ensurdecedor. Mas o choque não estava apenas no pedido. Estava na carta anexada ao testamento. Uma carta de 20 páginas escritas à mão, com letra trêmula mas firme em suas palavras, revelando décadas de uma verdade enterrada tão profundamente que ninguém sequer suspeitava. Prepare-se, porque esta não é apenas a história de Arthur. É a história de quantos de nós vivem mascarados, presos em performances que destroem a alma silenciosamente dia após dia, até que não reste mais nada além do desejo de descansar longe daqueles que deveriam ter sido nosso porto seguro. Arthur nasceu em 1940, em uma época onde expectativas eram mais importantes que sentimentos, onde homens não choravam e vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza. Desde criança, você percebe, observando sua história, Arthur foi diferente. Não de uma forma óbvia, não de uma maneira que as pessoas ao redor pudessem nomear facilmente, mas havia algo nele que não se encaixava perfeitamente no molde que a sociedade tentava forçá-lo a ocupar. Ele era extremamente sensível a sons, texturas, luzes. O toque de certos tecidos na pele o faziam sentir como se 1000 agulhas atravessassem seu corpo. O barulho de conversas sobrepostas na mesa de jantar familiar o deixavam à beira de um colapso interno que ele aprendeu desde cedo a esconder atrás de um sorriso forçado. Suas fixações intensas em assuntos específicos eram vistas como excentricidades, como birras de criança mimada, quando ele não conseguia desviar sua atenção do que o fascinava. Mas naquela época, ninguém falava sobre autismo. Ninguém entendia que o cérebro de Arthur processava o mundo de forma fundamentalmente diferente. Ele era apenas o menino estranho, o filho problemático, aquele que precisava se esforçar mais para ser normal. E Arthur tentou. Deus sabe como ele tentou. Os pais de Arthur eram pessoas rígidas, moldadas pela guerra e pela escassez, que acreditavam que amor se demonstrava através de disciplina e correção. Quando Arthur tinha crises sensoriais, quando o mundo se tornava demais e ele precisava se isolar, era punido por ser antissocial. Quando suas fixações o consumiam e ele falava incessantemente sobre o único assunto que o acalmava naquele momento, era silenciado com rispidez, acusado de ser egoísta e não saber ouvir os outros. Quando sua dificuldade em interpretar expressões faciais e nuances sociais o faziam responder de forma inadequada em situações familiares, era humilhado publicamente, chamado de insensível, de desrespeitoso. Cada característica do que hoje você reconheceria claramente como transtorno do espectro autista era interpretada como falha de caráter, como escolha deliberada de ser difícil, como desobediência que precisava ser quebrada. E então começou a tentativa sistemática de transformar Arthur em alguém que ele jamais poderia ser. Aos 7 anos, Arthur foi forçado a frequentar encontros sociais que o deixavam exausto por dias. Festa de família era tortura sensorial. As luzes piscantes, o cheiro misturado de perfumes e comida, as vozes sobrepostas, as expectativas de abraços e contato físico com parentes que mal conhecia. Tudo isso o jogava em um estado de sobrecarga que seu sistema nervoso não conseguia processar. Mas quando ele tentava se refugiar em um canto silencioso, era arrastado de volta, forçado a socializar, acusado de envergonhar os pais. Quando inevitavelmente entrava em colapso, chorando ou se fechando completamente,
era punido severamente. A mensagem era clara. Seus sentimentos não importavam. Suas necessidades não eram válidas. Sua forma de existir estava errada. Então, Arthur fez o que milhares de autistas são forçados a fazer para sobreviver em um mundo neurotípico hostil. Ele começou a criar uma máscara. Masking. Se você está familiarizado com o mundo do autismo, conhece esse termo. É o processo exaustivo de suprimir suas características autistas naturais para imitar comportamento neurotípico. É forçar contato visual mesmo quando causa dor. É suprimir stims que te acalmam porque parecem estranhos aos outros. É decorar scripts de interação social como se fossem peças de teatro. Estudando expressões faciais apropriadas, ensaiando respostas esperadas, calculando cada palavra, cada gesto, cada microexpressão. É estar constantemente em alerta máximo, analisando o ambiente, lendo as pessoas, ajustando sua performance em tempo real. E é absolutamente devastador para a saúde mental. Arthur se tornou um ator consumado. Aos 15 anos, ele tinha desenvolvido uma persona inteira. Forçava-se a manter contato visual, contando internamente os segundos para não parecer intenso demais nem desinteressado demais. Decorou piadas e as soltava em momentos socialmente apropriados, mesmo quando não achava graça nenhuma. Aprendeu a suprimir suas fixações intensas, fingindo interesse superficial em assuntos que o entediavam mortalmente enquanto escondia sua verdadeira paixão. Treinava expressões faciais no espelho, estudando como outras pessoas reagiam emocionalmente para poder imitar suas respostas. Era como viver em um país estrangeiro onde você não falava a língua, forçado a traduzir cada pensamento, cada reação, cada instinto através de um filtro exaustivo antes de expressá-lo. E o preço disso? O preço era a completa desconexão de si mesmo. Mas a família de Arthur não via sacrifício. Eles viam finalmente um menino se comportando adequadamente, finalmente sendo normal. E quanto melhor Arthur ficava em esconder quem realmente era, mais era recompensado com aprovação. Seus pais finalmente sorriam para ele em público. Seus irmãos paravam de zombar dele abertamente. Professores o elogiavam por estar se esforçando. A mensagem subliminar era devastadora. Você só é amável quando não é você mesmo. Sua aceitação é condicional à sua capacidade de esconder sua verdadeira natureza. E Arthur internalizou essa mensagem tão profundamente que ela se tornou a fundação sobre a qual construiu toda a sua vida adulta. Aos 23 anos, Arthur conheceu Helena. Ela era filha de amigos da família, uma mulher considerada perfeita para ele por todos os padrões sociais da época. Bonita, de boa família, com aspirações tradicionais de casamento e filhos. E Arthur, operando em sua máscara totalmente funcional, interpretou o papel do pretendente ideal. Planejou encontros baseados no que lera em revistas sobre romance. Decorou elogios que parecessem espontâneos. Forçou-se através do desconforto do toque físico, porque era esperado. Suprimiu completamente suas necessidades autistas, porque revelar quem realmente era significava rejeição. E a rejeição, ele havia aprendido desde criança, era intolerável. Helena se apaixonou pela performance, não pelo homem por trás dela. Como poderia ser diferente? Arthur nunca permitiu que ela conhecesse o homem real. Eles se casaram em 1964. A cerimônia foi um pesadelo sensorial que Arthur sobreviveu dissociando-se completamente, sorrindo para fotos enquanto sua mente se desligava da sobrecarga. A lua de mel foi pior. A expectativa de intimidade constante, de conversação ininterrupta, de compartilhar espaço sem pausas para processar sozinho, de navegar novas rotinas em ambiente desconhecido. Tudo isso enquanto mantinha a máscara perfeitamente no lugar. Quando voltaram, Arthur estava à beira do esgotamento completo, mas ninguém notou. Afinal, ele estava sorrindo, ele estava funcionando. E funcionar era tudo o que importava. Os filhos vieram rapidamente. Primeiro Daniel, depois Sofia, depois Miguel. 3 crianças em 5 anos. E com cada criança, as demandas sensoriais e emocionais se multiplicavam exponencialmente.
O choro de bebês era uma frequência que perfurava o cérebro de Arthur como vidro quebrado. A imprevisibilidade das rotinas com crianças pequenas o deixava em constante estado de ansiedade. A necessidade de contato físico constante, de carregar, abraçar, brincar, o deixava superestimulado ao ponto da dor. Mas Arthur nunca reclamou, nunca pediu ajuda, nunca explicou o que estava acontecendo dentro dele porque ele mesmo não tinha palavras para nomear. Ele apenas continuou interpretando o papel do pai perfeito, do marido perfeito, mesmo enquanto internamente desmoronava pedaço por pedaço. Helena começou a perceber que algo estava errado, mas interpretou completamente mal os sinais. Quando Arthur precisava de momentos de solidão para se regular sensorialmente, ela via rejeição emocional. Quando ele tinha dificuldade em expressar afeto da maneira que ela esperava, ela se sentia não amada. Quando suas dificuldades de comunicação autistas criavam mal-entendidos, ela via falta de esforço em compreendê-la. E Arthur, sem ferramentas para explicar sua neurodivergência, porque nem sabia que era neurodivergente, apenas tentava com mais força. Forçava-se, além de seus limites, suprimia ainda mais suas necessidades, esticava a máscara até que começasse a rachar nas bordas. Mas nunca deixava ninguém ver as rachaduras. A vida de Arthur se tornou uma rotina mecânica de sobrevivência. Acordar cedo antes da família para ter alguns minutos de silêncio. Forçar-se através do caos sensorial do café da manhã com 3 crianças. Ir ao trabalho, onde passou a vida inteira como contador, um campo que escolheu especificamente porque envolvia padrões previsíveis e interação social limitada. Voltar para casa e imediatamente ser bombardeado com demandas emocionais e sensoriais. Jantar em família, uma tortura diária de conversas sobrepostas e expectativas de engajamento. Colocar as crianças para dormir, cada uma exigindo rituais específicos que ele memorizava e executava como um autômato. E então, finalmente, quando todos dormiam, sentar sozinho no porão, o único lugar onde podia tirar a máscara por algumas horas preciosas antes de ter que colocá-la novamente no dia seguinte. No porão, Arthur tinha seu santuário secreto. Paredes forradas com material que abafava o som, iluminação suave e controlada. Suas coleções organizadas meticulosamente, objetos de suas fixações que ele não podia mostrar para ninguém porque seriam vistos como infantis, como perda de tempo. Livros sobre assuntos obscuros que o fascinavam. Projetos que nunca terminava porque não havia tempo. Apenas aquelas horas roubadas da madrugada. Era o único lugar onde Arthur podia existir sem performance, sem tradução, sem máscara. E mesmo aquele espaço, ele teve que esconder da família, trancando a porta, inventando desculpas sobre precisar de um escritório para trabalho extra, porque revelar que precisava de um refúgio deles seria admitir que não era o marido e pai que todos achavam que ele era. Os anos passaram assim, décadas na verdade, Arthur funcionando perfeitamente por fora, enquanto se fragmentava por dentro, comparecendo a todos os eventos familiares importantes com um sorriso ensaiado, cumprindo todas as obrigações de marido e pai com precisão mecânica, nunca perdendo o controle publicamente, nunca revelando a exaustão crônica, o burnout autista que o consumia lentamente, a depressão profunda que vinha de viver uma vida inteira desconectado de si mesmo. Ele era o exemplo de homem de família bem-sucedido, provedor confiável, pai presente, marido fiel e absolutamente, completamente, devastadoramente infeliz. Mas havia momentos, pequenos momentos roubados, onde a verdade quase escapava. Como quando Daniel, aos 12 anos, perguntou por que o pai nunca parecia realmente feliz, mesmo quando sorria. Arthur sentiu o coração parar. Por um segundo, considerou dizer a verdade, uma verdade que ele mesmo mal compreendia. Mas então a máscara se recompôs automaticamente e ele respondeu com uma piada sobre estresse no trabalho, desviando a atenção. Ou quando Sofia, adolescente, comentou que sentia como se nunca realmente conhecesse o pai, que ele parecia sempre distante, sempre em outro lugar, mesmo quando fisicamente presente. Ela estava certa, obviamente. Mas Arthur não podia admitir isso,
sem desmantelar toda a estrutura de mentiras que sustentava sua existência. Então, ele minimizou, prometeu estar mais presente e adicionou mais uma camada à performance. Sempre mais performance, nunca autenticidade. O momento em que tudo começou a desmoronar definitivamente chegou quando Arthur tinha 62 anos. Não foi dramático. Não foi um evento único. Foi o acúmulo silencioso de décadas de supressão, de masking constante, de viver em desalinhamento total com sua natureza. Os profissionais chamam isso de autistic burnout, e é tão devastador quanto soa. Imagine que sua capacidade de funcionar, de manter a máscara, de traduzir constantemente entre quem você é e quem precisa parecer ser, é uma bateria. E essa bateria nunca teve chance de recarregar completamente, porque recarregar significaria ser autenticamente você mesmo por tempo suficiente para se recuperar. Por 62 anos, Arthur drenou essa bateria todos os dias, recargando apenas superficialmente nas poucas horas roubadas da madrugada no porão. E então a bateria simplesmente acabou. Começou com pequenas coisas. Arthur começou a esquecer elementos de sua performance. Esquecia de forçar contato visual. Suas expressões faciais começaram a não combinar com o contexto social. Suas respostas em conversas ficaram ligeiramente descompassadas, como se houvesse um atraso no processamento. Ele começou a ser incapaz de suprimir seus stims completamente, as mãos se movendo sutilmente de formas que antes controlava rigidamente. Helena notou primeiro. Comentou que ele estava agindo estranho, que parecia diferente. E Arthur, exausto demais para manter a fachada perfeitamente, apenas disse que estava cansado. O que era verdade. Ele estava cansado de uma forma que 62 anos de sono não conseguiriam curar. Então, veio a aposentadoria. Arthur havia esperado que a aposentadoria significasse alívio, menos demandas, mais tempo para si mesmo. Mas, na realidade, significou o oposto. Agora ele estava em casa o tempo todo, sob observação constante de Helena, que, na ausência do trabalho dele, esperava mais presença emocional, mais companheirismo, mais conexão, exatamente as coisas que Arthur havia passado a vida inteira fingindo ser capaz de fornecer. Mas que agora, no burnout completo, simplesmente não conseguia mais simular. As rachaduras na máscara se tornaram fissuras. As fissuras se tornaram buracos. E através desses buracos, pela primeira vez em décadas, o Arthur real começou a vazar. Helena ficou assustada. O homem com quem ela vivera por quase 40 anos estava mudando diante de seus olhos, se tornando alguém que ela não reconhecia. Ele passava dias inteiros no porão agora, não apenas horas. Evitava toque físico de formas cada vez mais óbvias. Tinha crises quando a rotina era interrompida, algo que nunca havia demonstrado antes. Falava incessantemente sobre seus interesses específicos, sem parecer notar ou se importar que ela não estava interessada. Era como se ele tivesse parado de tentar, ela dizia aos filhos, preocupada. E ela estava certa. Arthur havia parado de tentar, porque não tinha mais energia para tentar. A máscara estava tão destruída que mantê-la no lugar era impossível. E parte dele, uma parte profunda e há muito silenciada, estava secretamente aliviada por finalmente poder parar. Os filhos foram chamados para uma intervenção familiar. Daniel, Sofia e Miguel, agora adultos com suas próprias famílias, sentaram-se com Arthur e Helena na sala de estar. A cena foi surreal. Arthur observava de fora de si mesmo, enquanto sua família expressava preocupações sobre sua saúde mental, sugerindo terapia, talvez medicação para depressão, talvez avaliação neurológica para demência precoce. Eles falavam sobre ele como se ele não estivesse ali, listando todas as maneiras como ele havia mudado, como estava se tornando difícil, retraído, estranho. E Arthur, sentado ali, teve uma epifania devastadora. Eles não estavam preocupados com ele, com seu bem-estar, com seu sofrimento. Eles estavam preocupados com a performance, com o papel que ele havia interpretado por décadas, que agora não conseguia mais manter. Eles queriam o Arthur de volta. O Arthur falso. O Arthur que nunca existiu. Foi nesse momento,
sentado naquela sala cercado por pessoas que tecnicamente o amavam, mas que nunca o haviam realmente conhecido, que Arthur tomou uma decisão. Ele não ia mais fingir. 62 anos de performance eram suficientes. Se isso significasse perder a família, se isso significasse ser rejeitado, então que assim fosse. Ele estava cansado demais para continuar morrendo lentamente por dentro, apenas para fazer outras pessoas confortáveis. Então ele disse algo que nunca havia dito antes. Ele disse não. Não, ele não ia à terapia para aprender a ser mais socialmente engajado. Não, ele não ia tomar medicação para suprimir o que eles viam como comportamentos estranhos. Não, ele não ia fingir mais interesse em interações familiares que o deixavam exausto. Não, ele não ia explicar ou justificar sua necessidade de solidão, de rotina, de espaço. Ele simplesmente ia viver o resto da vida que lhe restava da forma que precisava viver, e eles poderiam aceitar ou não. A sala ficou em silêncio, chocado. Helena começou a chorar. Os filhos trocaram olhares de incredulidade. Que Arthur, pela primeira vez em décadas, sentiu algo parecido com alívio, mesmo que misturado com terror. Nos dias seguintes, Arthur fez algo que deveria ter feito 60 anos antes. Ele começou a pesquisar. A internet, que ele havia evitado por anos, de repente se tornou uma janela para a compreensão. Ele digitou suas características, seus desafios, suas experiências. E pela primeira vez na vida, aos 62 anos, Arthur descobriu que havia um nome para o que ele era: autista. Transtorno do espectro autista. Ele leu artigos, assistiu vídeos, encontrou comunidades inteiras de pessoas que descreviam experiências idênticas às suas. Masking, burnout autista, sobrecarga sensorial, necessidade de rotina, fixações intensas, dificuldades de comunicação social. Tudo estava ali, documentado, validado, real. Ele não era quebrado, ele não era falho, ele era neurodivergente e havia passado a vida inteira sendo torturado por tentar ser algo que seu cérebro nunca foi programado para ser. Arthur chorou. Chorou como não chorava desde criança, antes de aprender que homens não choram antes da máscara. Chorou por todas as décadas perdidas, por todo o sofrimento desnecessário, por ter sido forçado a rejeitar a si mesmo tão completamente, por nunca ter tido a chance de saber quem realmente era. E chorou porque agora, aos 62 anos, era tarde demais para recuperar o tempo perdido. Tarde demais para viver a vida que poderia ter tido, se alguém, qualquer pessoa, tivesse reconhecido seu autismo e o ajudado a abraçá-lo, ao invés de sufocá-lo. Mas saber não foi libertação. Foi, em muitos aspectos, ainda mais doloroso. Porque agora, Arthur tinha linguagem para o trauma, contexto para o sofrimento, compreensão de exatamente quanto lhe foi roubado. E quando tentou compartilhar essa descoberta com a família, esperando talvez compreensão, talvez validação retroativa de suas lutas, ele encontrou apenas resistência e negação. Helena recusou a aceitar. Disse que ele estava se autodiagnosticando, procurando desculpas para comportamento difícil, que autismo era algo que se identificava em crianças, não em homens de 62 anos que haviam funcionado normalmente a vida inteira. Esse funcionar normalmente, é claro, era exatamente o problema. Mas ela não conseguia ver isso, ou não queria. Os filhos foram igualmente dismissivos. Daniel, o mais velho, sugeriu que era apenas crise da meia-idade, que o pai estava procurando identidade em lugares errados. Sofia foi mais gentil, mas igualmente descartadora, dizendo que todo mundo tem algumas características autistas, que não significa nada, que ele não precisava se rotular. Miguel simplesmente evitou o assunto completamente, mudando de conversa sempre que Arthur tentava explicar. Nenhum deles estava disposto a considerar que o homem que achavam conhecer nunca havia realmente existido, que por 62 anos haviam amado uma performance enquanto o homem real sufocava invisível por trás dela. Era mais fácil acreditar que Arthur estava tendo algum tipo de colapso mental do que confrontar a possibilidade de que nunca o haviam realmente conhecido. Então Arthur parou de tentar explicar. Ele se retirou. Não dramaticamente, não com confronto ou ultimatos.
Ele simplesmente começou a construir a vida que precisava, com ou sem validação familiar. Transformou o porão oficialmente em seu espaço, não mais escondendo que passava a maior parte do tempo lá. Estabeleceu rotinas rígidas que funcionavam para seu processamento autista e recusou-se a quebrá-las. Parou de comparecer a eventos familiares que não eram absolutamente necessários. Começou a usar fones de ouvido com cancelamento de ruído em casa, sem se desculpar. Permitiu-se Steams abertos. Perseguiu suas fixações sem vergonha. Lentamente, cautelosamente, começou a conhecer a si mesmo pela primeira vez na vida. E descobriu algo ao mesmo tempo maravilhoso e devastador. Ele gostava de quem realmente era. Quando não estava performando, quando podia ser autenticamente autista, havia paz. Havia menos ansiedade, menos exaustão, menos sensação de estar constantemente fora de sincronia com a realidade. Suas fixações intensas não eram perda de tempo, eram fonte de alegria profunda. Sua necessidade de rotina não era rigidez problemática, era estrutura que permitia funcionar sem sobrecarga constante. Sua dificuldade com interação social não era falha de caráter, era apenas uma forma diferente de processar e se conectar com o mundo. Pela primeira vez, Arthur não se odiava. E isso tornava ainda mais doloroso que levasse 62 anos para chegar ali. E que as pessoas que supostamente o amavam não conseguissem celebrar essa autodescoberta com ele. Helena começou a falar em separação. Dizia que não havia se casado com essa pessoa, que Arthur havia mudado, que não conseguia mais viver assim. E Arthur, com clareza brutal, reconheceu a verdade. Ela nunca havia se casado com ele. Arthur real. Ela havia se casado com a máscara, com a performance, com a mentira que ele manteve por décadas para ser aceito. E agora que a mentira havia caído, ela não queria o que havia por baixo. Não porque ele fosse inaceitável, mas porque ela havia investido 40 anos em uma fantasia e confrontar que a fantasia nunca foi real era intolerável. Eles não se separaram oficialmente, mas o casamento se tornou uma formalidade vazia. Dois estranhos compartilhando espaço. Arthur, cada vez mais isolado em seu santuário no porão. Helena, cada vez mais amarga acima. Os netos começaram a nascer. Daniel teve 2 filhos, Sofia, uma filha, Miguel, gêmeos. E Arthur observava de longe essas crianças crescendo, perguntando-se se alguma delas seria como ele, se alguma teria que passar pelo mesmo que ele passou. Observava como os pais interagiam com elas, corrigindo comportamentos que Arthur reconhecia como potencialmente autistas, forçando o contato visual, desencorajando fixações intensas, punindo necessidades sensoriais. E doía fisicamente não poder intervir, não poder dizer: deixem essa criança ser quem é, não façam o que fizeram comigo. Mas ele não tinha voz na família agora. Era o avô estranho que vivia no porão, que havia mudado, que não era mais confiável. Então, ele só observava silencioso e sofria por essas crianças que talvez estivessem apenas começando a jornada de supressão que ele conhecia tão intimamente. Arthur começou a escrever. Não para publicação, não com audiência em mente, apenas para processar, para documentar, para dar testemunho de uma vida vivida em performance forçada. Ele escrevia sobre memórias específicas, momentos onde teve que suprimir quem era, escolhas que fez para ser aceito, o custo acumulado de décadas de masking. Escrevia sobre a raiva, a tristeza, o luto por uma vida que nunca teve chance de viver. Escrevia sobre a solidão profunda de ser completamente desconhecido pelas pessoas mais próximas a você. E escrevia sobre o alívio, o pequeno alívio precioso, de finalmente poder parar de fingir, mesmo que o preço fosse solidão escolhida, ao invés de solidão disfarçada de conexão. Os anos passaram assim. Arthur envelhecendo em seu santuário, cada vez mais separado da família que vivia nos andares superiores da mesma casa. Eles existiam em órbitas paralelas, cruzando ocasionalmente em interações superficiais, necessárias, mas vazias. Aniversários eram cumpridos com presentes e abraços rápidos. Feriados eram sobrevividos com educação tensa, mas não havia conexão real,
porque nunca houve. A diferença era que agora Arthur podia ver isso claramente, e ver doía mais do que a ilusão anterior. Aos 75 anos, Arthur sofreu um pequeno derrame. Nada incapacitante, mas um alerta. E foi durante a recuperação, deitado em hospital, que a certeza se cristalizou. Ele não queria ser enterrado com essa família. Não queria que sua morte fosse mais uma performance, mais uma mentira. Não queria funeral cheio de pessoas que nunca o conheceram, chorando pelo homem que nunca foi. Não queria lápide no jazigo familiar, seu nome ao lado de pessoas que o amaram condicionalmente, apenas enquanto ele não fosse ele mesmo. Ele queria descansar sozinho, em paz, finalmente, eternamente livre da obrigação de performance. Então ele começou a planejar, discretamente, metodicamente, com a mesma atenção a detalhes que aplicava a tudo. Pesquisou cemitérios em outra parte da cidade. Escolheu um lote simples, isolado, sem adornos. Pré-pagou tudo. E começou a escrever a carta de 20 páginas que seria lida depois de sua morte, explicando tudo, contando a verdade completa pela primeira e última vez. Os últimos 10 anos da vida de Arthur foram os mais honestos e, paradoxalmente, os mais solitários. Ele não tentava mais se conectar com a família. Aceitava as visitas obrigatórias dos filhos e netos com educação distante, respondendo perguntas superficiais com respostas igualmente superficiais. Não compartilhava suas descobertas, seus projetos, suas alegrias pequenas, porque havia aprendido dolorosamente que compartilhar apenas convidava julgamento, tentativas de corrigi-lo de volta para a performance que eles preferiam. Então, ele guardava sua vida interna para si mesmo e deixava que eles vissem apenas a casca externa, um velho excêntrico, cada vez mais retraído esperando o fim. Mas internamente, algo interessante estava acontecendo. Arthur estava pela primeira vez experimentando algo parecido com contentamento. Não felicidade, exatamente. O peso de 62 anos de trauma não desaparece apenas porque você para de se machucar. Mas havia uma qualidade de paz em finalmente poder existir sem tradução constante, sem performance, sem máscara. Ele acordava quando seu corpo acordava, sem forçar-se através de horários que não funcionavam para seu ritmo. Estruturava seus dias em rotinas que faziam sentido para seu processamento. Mergulhava profundamente em suas fixações sem culpa ou vergonha. Permitia-se estímulos que o acalmavam. Evitava sobrecarga sensorial sem se desculpar. Era pequeno, era tarde demais, mas era genuíno, e havia valor nisso. Arthur descobriu comunidades online de autistas diagnosticados tardiamente. Pessoas que, como ele, haviam passado décadas mascarando, que haviam descoberto seu autismo na vida adulta ou velhice, que estavam processando o mesmo trauma, a mesma raiva, o mesmo luto. Pela primeira vez na vida, Arthur teve conversas onde não precisava explicar ou justificar suas experiências. Pessoas que simplesmente entendiam que haviam vivido versões da mesma história. Era uma conexão que ele nunca havia experimentado com sua própria família. E isso era, ao mesmo tempo, cura e mais uma camada de dor. Porque estranhos na internet podiam vê-lo e aceitá-lo quando as pessoas que o criaram, que viveram com ele por décadas, não conseguiam. Ele participava de fóruns, compartilhava sua história anonimamente, recebia mensagens de pessoas que diziam: "Eu também, eu entendo, você não está sozinho." E choravam juntos, digitalmente, por vidas que poderiam ter sido diferentes. Arthur começou a servir como uma espécie de testemunha para outros autistas mais jovens, que estavam lutando contra as mesmas pressões para mascarar, para performar, para se torcerem em formas que não eram. Ele escrevia: "Não façam o que eu fiz. Não desperdicem 60 anos tentando ser outra pessoa. A aprovação deles não vale sua alma. E se suas palavras salvassem mesmo uma pessoa de repetir sua trajetória, então talvez houvesse algum significado em todo aquele sofrimento." Mas com a família, o abismo apenas crescia. Helena desenvolveu suas próprias amizades, sua própria vida completamente separada da dele. Eles eram companheiros de casa, nada mais. Os filhos visitavam por obrigação,
conversas forçadas sobre clima e saúde, nunca mergulhando em nada real. Os netos eram ensinados a serem educados com o avô estranho, mas Arthur podia ver nas expressões deles a mesma confusão que seus próprios filhos haviam demonstrado sobre ele quando crianças. Por que ele é assim? Por que ele não é normal? E ninguém lhes dizia a verdade, porque a família ainda recusava a aceitar a verdade. O autismo de Arthur permanece não reconhecido, não nomeado, invisível para todos, exceto ele mesmo. Arthur atualizava sua carta regularmente, adicionava memórias conforme surgiam, reflexões conforme processava décadas de experiências através da lente de sua compreensão tardia do autismo. A carta se tornou um testamento, não apenas de sua vida, mas da vida de incontáveis autistas que foram forçados a esconder quem eram, que sofreram em silêncio, que morreram sem nunca serem verdadeiramente conhecidos. Ele escrevia sobre momentos específicos. A primeira vez que foi punido por uma crise sensorial aos 5 anos, o dia em que decidiu conscientemente começar a mascarar aos 7, a noite de seu casamento, onde dissociou completamente apenas para sobreviver, o nascimento de cada filho, onde sentiu amor genuíno, misturado com o terror de ter que performar ainda mais intensamente décadas de solidão em meio à família, o momento de ruptura aos 62 anos, a descoberta devastadora de que tudo aquilo havia sido desnecessário, que ele sempre foi válido, exatamente como era. Aos 83 anos, Arthur foi diagnosticado com câncer pancreático, agressivo, já avançado. Os médicos deram-lhe meses, talvez um ano com tratamento. Arthur recusou o tratamento, não porque quisesse morrer particularmente, mas porque passar seus últimos meses em hospitais, cercado de estímulos sensoriais insuportáveis, perdendo autonomia sobre sua rotina, submetendo-se a procedimentos invasivos que prolongariam o sofrimento, sem real esperança de cura, parecia uma crueldade final. Ele havia passado tempo demais sofrendo por escolhas de outras pessoas. Pelo menos sua morte seria em seus próprios termos. A família ficou furiosa. Acusaram-no de egoísmo, de desistir, de não pensar neles. Helena chorou, dizendo que ele estava escolhendo morrer, ao invés de lutar por mais tempo com ela, com os filhos, com os netos. E Arthur, com uma calma que vinha da certeza absoluta, explicou: "Eu não estou escolhendo morrer. Estou escolhendo como viver o tempo que me resta. E quero vivê-lo sem dor desnecessária, sem prolongamento artificial, sem mais performance." Os filhos tentaram intervir legalmente, questionando sua capacidade mental. Mas Arthur estava perfeitamente lúcido, e os médicos confirmaram isso. Sua escolha foi respeitada, embora ressentida. Ele passou seus últimos meses no porão, no santuário que havia construído. A dor era gerenciada com medicação paliativa. Ele tinha enfermeira algumas horas por dia, cuidados mínimos necessários. O resto do tempo era seu, genuinamente seu, pela primeira vez na vida. Ele terminava a carta, organizava seus pertences, suas coleções, deixando notas explicando o significado de objetos que ninguém mais entenderia. Gravava vídeos para a comunidade online que havia se tornado sua verdadeira família, suas últimas palavras para pessoas que realmente o conheciam, e esperava com mais paz do que havia sentido em 8 décadas pelo fim. Helena vinha visitá-lo ocasionalmente. Sentava em silêncio desconfortável no porão que ela nunca havia realmente entrado antes. Olhava ao redor, vendo pela primeira vez décadas de vida secreta. As coleções meticulosamente organizadas, os projetos que Arthur nunca mencionara, os cadernos cheios de anotações sobre assuntos que ela não sabia que o interessavam. Era como descobrir que havia vivido com um estranho completo por 50 anos. E talvez, muito tarde, algo nela começou a entender o que havia perdido ao nunca permitir que Arthur fosse real com ela. Mas ela não sabia o que dizer, e Arthur não tinha mais energia para construir pontes que deveriam ter sido construídas décadas atrás. Os filhos vinham, traziam os netos. As crianças ficavam desconfortáveis na presença da morte iminente. Os adultos não sabiam como preencher o silêncio entre eles e esse homem que era seu pai, mas que nunca haviam realmente conhecido. Arthur observava as crianças com ternura distante,
desejando poder dizer-lhes: se vocês forem diferentes, se o mundo não fizer sentido da forma que parece fazer sentido para todo mundo. Se vocês precisarem de coisas que outros não entendem, não se forcem a ser outra pessoa. Não desperdicem suas vidas como eu desperdicei a minha. Mas as crianças eram muito novas, e mesmo se não fossem, não era sua conversa para ter. Então ele apenas sorria gentilmente e os deixava ir, sabendo que talvez algum dia, se alguma delas fosse autista, talvez a carta lhes chegasse e talvez fizesse diferença. Nas últimas semanas, conforme o corpo de Arthur falhava sistematicamente, ele revisou a carta uma última vez. 20 páginas manuscritas, cada palavra escolhida cuidadosamente. Não era furiosa, embora tivesse todo o direito de ser. Não era acusatória, embora pudesse ser. Era simplesmente honesta. Era a verdade completa de uma vida vivida em performance forçada, o custo do masking, a tragédia do autismo não reconhecido, o luto por potencial nunca realizado. E era um pedido, um último pedido. Por favor, aprendam com isso. Por favor, se vocês virem crianças que são diferentes, não as forcem a esconder quem são. Por favor, entendam que amor condicional não é amor. Por favor, deixem que esse seja o fim dessa história, não o começo de uma nova geração do mesmo sofrimento. Arthur morreu 3 dias antes de seu 86º aniversário, sozinho no porão, exceto pela enfermeira de plantão, que segurou sua mão nos minutos finais. Não houve últimas palavras dramáticas, apenas uma expiração suave, e então silêncio. A paz que ele havia procurado por 8 décadas finalmente chegou na forma de absoluta ausência, e de certa forma retorcida, depois de uma vida inteira de nunca ser visto, havia um alívio em finalmente ser invisível completamente, permanentemente. O advogado chamou a família uma semana depois do funeral que não aconteceu, do enterro que ocorreu sem eles, em um cemitério do outro lado da cidade, onde nenhum deles jamais estivera. Helena recebeu o telefonema informando que Arthur havia sido sepultado conforme instruções deixadas anos antes, e o choque foi total. Ela havia presumido, todos haviam presumido, que apesar de suas excentricidades nos últimos anos, Arthur seria enterrado no jazigo familiar, como sempre planejado. A ideia de que ele havia ativamente escolhido algo diferente, que havia planejado isso secretamente por uma década, era incompreensível. O advogado explicou que havia documentação legal extensa, tudo perfeitamente em ordem, e que havia também uma carta a ser lida para a família. Ele marcou um encontro para 2 dias depois. A sala de conferências do escritório de advocacia era fria, formal e impessoal. Helena sentou-se na cabeceira da mesa. Os 3 filhos de um lado, o advogado do outro. Havia um envelope grosso na mesa, velho, desgastado de ter sido manuseado repetidamente ao longo dos anos. O nome de Arthur na frente, em sua caligrafia meticulosa. O advogado explicou que suas instruções eram claras. A carta deveria ser lida em sua totalidade, em voz alta, na presença de todos os membros imediatos da família. Ninguém poderia sair até que a leitura estivesse completa. Se alguém se recusasse a ouvir, o testamento inteiro seria contestado e tudo doado para instituições de caridade. Arthur havia garantido, mesmo na morte, que eles finalmente o ouviriam. O advogado começou a ler. Sua voz era neutra, profissional, mas as palavras carregavam décadas de dor contida. Arthur começava explicando o autismo, o que era, como se manifestava, como ele havia vivido toda a sua vida sem diagnóstico, sem compreensão, sem vocabulário para nomear sua própria experiência. Descrevia masking em detalhes técnicos e depois em termos profundamente pessoais. A família ouvia em silêncio, crescentemente desconfortável, conforme ele desconstruía sistematicamente a imagem que tinham dele, revelando que o homem que achavam conhecer nunca existiu, era apenas uma performance elaborada, criada para sobreviver em um mundo hostil à sua neurodivergência. Então vieram as memórias específicas. Arthur escrevia sobre a infância, cada punição por comportamento autista que não podia controlar, cada humilhação pública quando não conseguia manter a máscara perfeitamente, cada mensagem que internalizou sobre ser fundamentalmente errado. Helena começou a chorar
quando ele descreveu o casamento, como havia forçado a si mesmo através de intimidade que era sensorialmente dolorosa, como havia fingido conexão emocional que não conseguia processar da forma que ela esperava, como havia amado ela à sua maneira autista, mas nunca pôde expressar isso de forma que ela reconhecesse como amor. Ele escrevia: "Você me amava condicionalmente, apenas quando eu performava adequadamente. E quando a performance falhou, seu amor evaporou, provando que nunca fui amado por quem realmente era." Os filhos ficaram pálidos quando Arthur descreveu a paternidade, o custo físico e emocional de criar 3 crianças. Enquanto em constante sobrecarga sensorial, como havia dado tudo o que podia, mas nunca era suficiente, porque o que podiam dar autisticamente não era reconhecido como válido. Ele escrevia sobre momentos específicos com cada um deles. Momentos onde tentou se conectar à sua maneira e foi rejeitado por não fazer da maneira neurotípica esperada. Daniel lembrava da vez aos 12 anos, quando perguntara por que o pai nunca parecia feliz, e agora entendia que havia percebido a verdade mesmo então. Sofia lembrava de dizer que nunca realmente conhecia o pai, e agora sabia que estava absolutamente certa. Miguel, o mais jovem, sempre o mais distante, começou a chorar silenciosamente conforme reconhecia padrões em si mesmo, características que sempre tentara esconder, perguntando-se se ele também. Arthur escrevia sobre o burnout, sobre finalmente não conseguir mais manter a máscara, sobre como, em vez de preocupação ou curiosidade sobre o que estava acontecendo, recebeu apenas pressão para voltar a performar. Escrevia sobre descobrir o autismo aos 62 anos, o alívio devastador de finalmente ter explicação, e então a dor ainda maior quando compartilhou e foi completamente dismissado. Ele descrevia o que essa rejeição significou. Vocês preferiam a mentira confortável à verdade desconfortável. Preferiam o personagem que eu interpretava ao homem real que eu era. E essa preferência matou qualquer possibilidade de conexão genuína entre nós. A carta ficava mais crua conforme avançava. Arthur não poupava nada, não suavizava nada. Escrevia sobre a solidão profunda de viver em uma casa cheia de pessoas que o amavam condicionalmente, sobre observar os netos e temer que algum deles pudesse ser autista e sofrer o mesmo destino, sobre a raiva de ter sido roubado de 62 anos de vida autêntica, porque ninguém ao seu redor podia aceitar neurodivergência. Ele escrevia: "Eu não estou pedindo desculpas por quem sou. Eu estou pedindo desculpas por ter mentido para vocês por tanto tempo, por ter deixado vocês amarem uma ilusão. Mas entendam que essa mentira foi forçada em mim desde criança, foi a única forma que me ensinaram de ser amável." E então a explicação do enterro separado. Arthur escrevia que não podia descansar ao lado de pessoas que nunca o conheceram, que nunca quiseram conhecê-lo, que amaram apenas a máscara, que mesmo na morte não podia performar mais uma vez, fingir união familiar que nunca existiu, que queria ser enterrado como o Arthur real, o autista, não como o Arthur performático, o personagem, e que esperava, embora não tivesse muita fé nisso, que talvez a carta os fizesse pensar, os fizesse questionar suas próprias suposições sobre normalidade e aceitação, os fizesse olhar para as crianças em suas vidas com mais compaixão por diferença. A carta terminava não com raiva, mas com tristeza. Arthur escrevia: "Eu desperdicei minha vida tentando ser aceitável para vocês, e no final falhei de qualquer forma, porque vocês só me aceitavam quando eu não era eu mesmo. Eu não os culpo individualmente. Vocês foram produtos de seus tempos e culturas assim como eu fui. Mas o resultado é o mesmo. Eu vivi 85 anos e só fui realmente eu mesmo nos últimos 10. Não deixem que isso aconteça com mais ninguém. Se vocês tirarem apenas uma coisa dessa carta, que seja isso. Amor que exige que alguém esconda quem não é amor, é controle. E eu me recuso a levar esse controle além da morte. Deixem-me descansar em paz, finalmente, eternamente livre." O advogado terminou de ler. 20 páginas haviam levado quase 1 hora. O silêncio na sala era absoluto. Helena estava destruída, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto.
50 anos de casamento revelados como baseados em mal-entendidos fundamentais. Daniel tinha a cabeça entre as mãos, processando memórias de infância através de nova lente, vendo pela primeira vez o sofrimento que nunca notara. Sofia chorava abertamente, lamentando oportunidades perdidas de realmente conhecer seu pai. Miguel estava visivelmente em choque. Suas próprias características, que sempre escondera de repente, gritantemente óbvias para si mesmo, perguntando-se se era tarde demais para não repetir o erro do pai. O advogado, que já havia lido a carta sozinho antes e havia sido profundamente impactado por ela, quebrou o silêncio. Ele informou que, além dos bens materiais distribuídos conforme lei, Arthur havia deixado instruções específicas. Seu santuário no porão deveria ser preservado por 6 meses exatamente como estava, com cada membro da família obrigado a passar pelo menos 1 hora lá sozinho antes que qualquer coisa fosse removida. Ele havia deixado dinheiro substancial para organizações de apoio ao autismo, particularmente aquelas focadas em diagnóstico tardio e trauma de masking. E havia cópias da carta para serem enviadas a cada neto quando completassem 18 anos, com uma nota. Caso você também seja diferente, saiba que diferença não é defeito, e não cometa o erro que eu cometi. Nos dias seguintes à leitura da carta, a família de Arthur entrou em uma espécie de luto complicado. Não apenas luto pela morte dele, mas luto por quem ele realmente era e nunca conheceram. Luto pela relação que poderia ter existido, mas nunca teve chance. Luto por suas próprias partes em perpetuar o sofrimento dele. Helena trancou-se no quarto por 3 dias, emergindo finalmente com olhos vermelhos e uma pergunta que não podia mais evitar. Como ela não percebeu? Como viveu com alguém por 50 anos e nunca realmente o viu? A resposta dolorosa e simples era que ela nunca questionou, nunca olhou além da superfície, nunca considerou que a versão de Arthur que ela conhecia pudesse ser performance em vez de autenticidade. Daniel foi o primeiro a visitar o porão conforme instruído. Desceu as escadas com peso, não sabendo o que esperar. E então parou na entrada, completamente paralisado. O espaço era uma revelação. Paredes forradas com isolamento acústico improvisado. Iluminação suave, controlada. Nada de fluorescentes ofensivos. Prateleiras organizadas com precisão obsessiva. Coleções de objetos que claramente tinham significado profundo, embora ele não compreendesse qual. Modelos de navios históricos, cada um com placa, indicando nome, ano, especificações técnicas. Centenas de cadernos preenchidos com caligrafia microscópica, documentando décadas de observações, pensamentos, fixações. Uma cadeira desgastada voltada para a parede, onde Arthur claramente passava horas apenas existindo sem performar. E silêncio, glorioso silêncio, que até Daniel, neurotípico, podia apreciar após o constante ruído do mundo lá em cima. Daniel passou a hora obrigatória lá, e então ficou mais 3. Ele abriu cadernos aleatoriamente, lendo trechos da vida interna de seu pai que nunca havia sido compartilhada. Encontrou uma entrada de quando Daniel nasceu. Segurei meu filho pela primeira vez hoje e senti amor tão intenso que foi quase dor física, mas todos estavam esperando que eu sorrisse e dissesse as coisas certas. E eu não sabia quais eram as coisas certas. Então apenas copiei o que via outros pais novos fazerem na televisão. E funcionou. Todos sorriram de volta. Mas por dentro eu estava gritando porque o hospital era estímulo sensorial demais. E eu só queria levar meu filho para algum lugar silencioso e apenas estar com ele sem expectativas. Daniel chorou lendo isso, reconhecendo o amor que nunca soube receber, porque estava expressado em linguagem que nunca aprendera a ler. Sofia visitou o porão no dia seguinte. Ela era professora, trabalhava com crianças neurodivergentes, e o impacto foi diferente para ela. Ela reconhecia os padrões imediatamente, as adaptações sensoriais, a organização meticulosa, os sinais de vida autista que deveria ter visto antes, se não estivesse tão cega por presumir que conhecia seu pai. Encontrou uma seção inteira de cadernos dedicada a observações sobre ela e os irmãos quando crianças.
Arthur havia documentado cada marco de desenvolvimento, cada característica de personalidade emergente, com atenção de cientista e amor de pai. Mas também havia notas marginais de confusão quando não conseguia entender suas emoções, de pânico quando não sabia como responder apropriadamente, de exaustão após cada interação que exigia a máscara perfeita. Sofia leu e entendeu finalmente que seu pai havia amado ela intensamente, mas de formas que ela nunca reconhecera como amor, porque não vinham embaladas em expressões neurotípicas esperadas. Miguel demorou mais tempo para descer ao porão. Ele estava processando algo mais pessoal, mais assustador. Aos 42 anos, ele também sempre havia se sentido ligeiramente fora de sincronia com o mundo. Também tinha dificuldades sociais que compensava com observação cuidadosa e imitação. Também tinha necessidades sensoriais específicas que escondia porque pareciam estranhas. Também tinha fixações intensas que minimizava em público. Ele havia passado a vida presumindo que era apenas tímido, apenas introvertido, apenas diferente de formas não específicas. Mas a carta do pai havia acendido uma luz aterrorizante em um canto de sua mente que sempre evitara examinar. E agora, descendo ao santuário de seu pai, ele estava confrontando a possibilidade de que não estava apenas visitando o espaço de Arthur, mas vendo o reflexo de si mesmo. O porão revelou a Miguel mais do que revelara aos irmãos. Ele viu não apenas a vida de seu pai, mas potencialmente seu próprio futuro se continuasse mascarando, se continuasse fingindo, se continuasse rejeitando sua própria neurodivergência. Ele encontrou um caderno recente, dos últimos anos de Arthur, com entrada datada apenas 2 anos antes. Observei Miguel hoje na reunião familiar, como ele ficou nas bordas, como seus olhos dançavam ao redor de faces nunca, mantendo contato direto por muito tempo, como ele parecia exausto após apenas 2 horas de socialização, e reconheci a mim mesmo nele, e meu coração quebrou, porque sei que ele está mascarando também, e não sei como alcançá-lo, como dizer, filho, você não precisa fingir, não cometa meu erro, mas já queimei todas as pontes, então só posso observar e torcer para que ele descubra antes dos 62 como eu descobri. Miguel leu aquilo e desmoronou. Seu pai havia visto, havia reconhecido, havia tentado, à sua maneira, alertá-lo. E Miguel havia sido parte da família que rejeitou as tentativas de Arthur de se explicar, que chamou o diagnóstico tardio de desculpa, que forçou o pai de volta ao isolamento. Ele saiu do porão 4 horas depois com decisão cristalizada. Ele não ia repetir o erro. Ele ia buscar avaliação, ia entender a si mesmo. Ia, se fosse de fato autista, viver autenticamente enquanto ainda tinha tempo. A carta de seu pai havia sido presente final, alerta que salvaria Miguel de desperdiçar mais décadas em performance forçada. Nas semanas seguintes, a família começou o processo doloroso de reavaliar tudo. Conversas aconteciam, primeiro hesitantes, depois mais abertas, sobre o que a carta de Arthur revelara sobre todos eles. Helena confrontava seu próprio capacitismo internalizado, sua incapacidade de amar além das expectativas estreitas de como o marido deveria ser. Reconhecia que havia escolhido conforto de ilusão sobre verdade de quem Arthur era, e que essa escolha o havia condenado a décadas de solidão. Não havia como desfazer isso agora, mas ela podia pelo menos testemunhar a verdade, parar de negar, honrar memória dele, reconhecendo quem ele realmente foi. Os filhos conversavam sobre memórias, reinterpretando décadas de interações através de lente de compreensão do autismo paterno. Momentos que haviam parecido rejeição ou desinteresse revelavam-se como diferenças de processamento e expressão. Vezes que Arthur parecia distante, eram na verdade ele em sobrecarga sensorial, tentando desesperadamente manter compostura. Suas dificuldades em demonstrar afeto da forma que esperavam não eram falta de amor, mas diferença neurodivergente em como o amor era experienciado e expressado. Cada reinterpretação era simultaneamente cura e ferida, compreensão chegando tarde demais para mudar qualquer coisa. E então começaram a olhar para a próxima geração. Os netos,
alguns claramente autistas agora que sabiam reconhecer sinais, outros neurotípicos. Daniel tinha um filho de 8 anos que exibia características obviamente autistas que vinham sendo ignoradas ou punidas. Sofia tinha uma filha de 6 anos com fixações intensas que estavam sendo desencorajadas como obsessões não saudáveis. E a família começou, lenta e imperfeitamente, a mudar a abordagem. Pararam de forçar contato visual. Começaram a respeitar necessidades sensoriais. Permitiram fixações florescerem. Buscaram avaliações profissionais. Começaram a aprender sobre neurodivergência, não como defeito, mas como diferença. Miguel foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista aos 43 anos. O diagnóstico foi validação profunda e libertação. Ele começou, cuidadosa, mas determinadamente, a desmontar sua própria máscara. Parou de forçar-se além de seus limites sensoriais e emocionais. Começou a comunicar suas necessidades autistas à família. E, para seu choque, encontrou não rejeição, mas apoio. Seus irmãos, aprendendo com o erro paterno, abraçaram-no. Sua mãe, tentando corrigir falhas passadas, esforçou-se genuinamente para entender e acomodar. Não era perfeito. Havia tropeços e mal-entendidos, mas era fundamentalmente diferente da experiência de Arthur. Miguel tinha o que seu pai nunca teve: família que pelo menos tentava ver e aceitar quem ele realmente era. E talvez de forma retorcida e dolorosa, esse era o legado de Arthur. Sua vida desperdiçada, sua carta devastadora, seu pedido final para ser enterrado sozinho, tudo isso serviu como alerta que salvaria a próxima geração. Os netos autistas na família cresceriam sabendo que eram autistas, com apoio e acomodações, sem serem forçados a mascarar até a autodestruição. Miguel viveria o resto de sua vida autenticamente. A família, traumatizada pela revelação do sofrimento de Arthur, tornava-se lenta, mas genuinamente mais inclusiva de neurodivergência. Arthur havia morrido solitário, mas sua morte não seria em vão. 6 meses após a morte de Arthur, conforme suas instruções, o porão foi finalmente desmontado. Mas antes disso, a família tomou decisão coletiva. Eles documentariam tudo. Fotografaram cada prateleira, cada coleção, cada detalhe do santuário de Arthur. Digitalizaram centenas de cadernos, preservando décadas de documentação de vida autista vivida em mascaramento forçado. E então doaram tudo: as próprias coleções, os cadernos originais, para arquivo de história de neurodivergência em universidade local que estudava experiências vividas de autistas diagnosticados tardiamente. A história de Arthur se tornaria material de pesquisa, testemunho para futuras gerações de profissionais e famílias, evidência do custo humano de forçar autistas a esconder quem são. Helena visitava o túmulo de Arthur regularmente, algo que ele provavelmente não teria querido, mas ela sentia necessidade de fazer. Sentava no banco próximo ao lote isolado onde ele repousava e conversava com ele. Coisas que deveria ter dito em vida. Pedidos de desculpa, reconhecimento de falhas, promessas de fazer melhor com os netos. Ela sabia que era tarde demais, que Arthur não podia ouvi-la, que palavras póstumas não corrigiam décadas de incompreensão. Mas ela precisava dizê-las de qualquer forma, nem que fosse apenas para si mesma, para reconhecer concretamente o que havia perdido, ao nunca permitir que ele fosse real. Os filhos criaram um pequeno memorial online para Arthur, não a versão pública de obituário genérico, mas espaço honesto sobre quem ele realmente foi. Compartilharam a carta dele com permissão de todos, editando apenas detalhes mais pessoais, e a resposta foi avassaladora. Centenas de pessoas, a maioria autistas diagnosticados tardiamente, escreveram dizendo: "Essa é minha história também. Eu vivi isso também. Eu estou vivendo isso agora." Pais de crianças autistas escreveram agradecendo por alerta sobre não forçar mascaramento. Profissionais de saúde escreveram dizendo que a carta havia mudado como abordava um diagnóstico tardio e trauma de masking. A história de Arthur, que ele vivera em silêncio e isolamento, tornou-se voz coletiva para milhares que sofreram similarmente.
Miguel tornou-se advogado ativo na comunidade autista. Ele falava em escolas, em conferências, em grupos de suporte, compartilhando não apenas sua história, mas a de seu pai. Ele enfatizava sempre: "Meu pai desperdiçou 62 anos porque ninguém reconheceu seu autismo, porque forçaram-no a mascarar, porque amor era condicional à sua capacidade de performar normalidade. Não deixem isso acontecer mais. Vejam suas crianças, suas famílias, seus colegas realmente. Perguntem sobre necessidades não satisfeitas. Criem espaço para a autenticidade, porque o custo de não fazer isso é medido em vidas inteiras perdidas, e não há como recuperar esse tempo." A história se espalhou além da família. Jornalistas locais cobriram, então nacionais. A carta de Arthur foi parcialmente publicada em antologia de textos sobre neurodivergência. Documentarista pediu permissão para contar a história dele como parte de série maior sobre autismo tardio. A família concordou, esperando que amplificar a experiência de Arthur pudesse criar mudança sistêmica. E em cada entrevista, em cada artigo, eles enfatizavam: "Isto não deveria ter acontecido. Nossa ignorância e incapacidade de aceitar diferença matou nosso pai, esposo lentamente por décadas. E essa responsabilidade é nossa a carregar, mas também responsabilidade de sociedade que cria condições onde autistas sentem que precisam escolher entre mascaramento autodestrutivo ou rejeição social." 2 anos após a morte de Arthur, Miguel estava dando palestra em universidade quando o jovem de 19 anos aproximou-se depois. Ele estava chorando. Disse que havia assistido o documentário sobre Arthur na noite anterior e reconhecido a si mesmo em cada detalhe. Disse que havia passado 19 anos mascarando intensamente, que estava à beira de colapso, que estava considerando desistir de universidade, talvez desistir de tudo. Mas a história de Arthur lhe deu 2 coisas: validação de que não estava sozinho e terror suficiente sobre desperdiçar vida inteira, fingindo que o motivou a buscar ajuda agora, enquanto ainda era jovem. Miguel abraçou esse estranho e chorou com ele, sabendo que isso era exatamente o que seu pai havia esperado. Que talvez uma pessoa, algumas pessoas, muitas pessoas, pudessem ser salvas de repetir sua trajetória. A neta mais velha de Arthur completou 18 anos e recebeu sua cópia da carta conforme instruído. Ela já sabia partes da história, mas ler as palavras do avô diretamente foi experiência diferente. Ela mesma havia sido diagnosticada autista aos 6 anos, parte da geração que crescia com conhecimento e suporte que Arthur nunca teve. Mas ainda havia desafios, ainda havia pressões para mascarar. Ainda havia momentos onde sentia que precisava esconder partes de si mesma para ser aceita. A carta do avô tornou-se seu texto fundamental, algo que relia quando sentia a tentação de performar, lembrando-a do custo real de viver inautenticamente. Ela carregava cópia impressa sempre, palavras gastas de tanto manusear, âncora para a autenticidade em mundo que constantemente puxava-a para a conformidade. Ela começou o blog documentando a experiência de crescer autista, conhecendo a história de bisavô, que morreu antes de poder viver autenticamente. Escrevia sobre privilégio intergeracional, como ela tinha acesso a diagnóstico, terapias afirmativas, comunidade, linguagem para se descrever, tudo que Arthur nunca teve. Mas também sobre como o legado de trauma persistia, como às vezes pegava-se mascarando automaticamente, mesmo sabendo que não precisava. Como padrões de gerações de capacitismo não desapareciam apenas com o conhecimento. Seu blog encontrou audiência, especialmente entre jovens autistas, navegando tensão entre autenticidade e aceitação social. E em cada post ela referenciava bisavô, mantendo a história dele viva, garantindo que sofrimento dele tivesse significado através de prevenção de sofrimento similar em outros. 5 anos após a morte de Arthur, Helena estava diagnosticada com demência precoce. E enquanto sua memória falhava progressivamente, uma coisa permanecia cristalina: arrependimento sobre Arthur. Nos momentos de lucidez, ela falava repetidamente sobre marido que nunca conheceu, sobre 50 anos desperdiçados em superficialidade, quando poderia ter tido profundidade
se apenas tivesse perguntado, observado, tentado entender. Os filhos ouviam essas confissões repetidas com própria dor, vendo mãe processando em loop algo que não podia mais consertar. Mas também havia lição nisso. Arrependimento não era produtivo, a menos que levasse à mudança comportamental enquanto ainda havia tempo. E eles aplicavam essa lição, certificando-se de realmente conhecer pessoas em suas vidas, de perguntar sobre experiências internas, de criar espaço para a autenticidade antes que fosse tarde demais. A pesquisa usando documentação de Arthur começou a produzir resultados publicados, estudos sobre mascaramento autista, sobre trauma de diagnóstico tardio, sobre impacto familiar de autismo não reconhecido. Cada paper citava cadernos dele como evidência primária, voz de experiência vivida que validava o que pesquisadores vinham teorizando. Sua documentação meticulosa de 62 anos de mascaramento tornou-se recurso inestimável para campo emergente, estudando custos psicológicos e físicos de supressão autista longo prazo. Arthur nunca seria a cientista que talvez quisesse ser em outra vida, mas tornou-se inadvertidamente sujeito de pesquisa mais importante, contribuindo póstumamente para a compreensão que ajudaria milhares. Miguel escrevia livro, parte memorial de descoberta própria de autismo aos 43 anos, parte biografia de pai que nunca conheceu realmente até depois da morte, parte chamado A Ação para a Mudança Social sobre como tratamos neurodivergência. Ele lutava com equilíbrio, querendo honrar pai, mas também responsabilizar família por papel em sofrimento dele. Seu editor sugeria suavizar críticas familiares, tornar mais palatável. Miguel recusava. A verdade era desconfortável, mas desconforto era necessário para a mudança real. Ele escrevia sem piedade sobre como boa família, família amorosa por padrões sociais, ainda poderia infligir trauma devastador através de expectativas rígidas de normalidade e amor condicional à conformidade. O livro foi publicado 8 anos após a morte de Arthur. Tornou-se inesperadamente best-seller, tocando nervo cultural em momento onde conversas sobre neurodivergência estavam finalmente começando a acontecer mainstream. Programas de entrevista queriam Miguel. Grupos de leitura adotavam o livro. Escolas usavam como texto em cursos sobre diversidade e inclusão. E sempre a pergunta central: como evitamos criar mais Arthurs? Como criamos mundo onde pessoas autistas podem existir autenticamente desde o início? Miguel não tinha respostas completas, mas tinha início de roadmap, diagnóstico precoce e suporte, educação sobre neurodivergência como diferença não defeito, questionamento de normas sociais arbitrárias, amor incondicional que não exige conformidade, espaços para a comunidade neurodivergente, representação em mídia e liderança. E, fundamentalmente, disposição de ouvir quando autistas dizem o que precisam, em vez de dizer-lhes o que deveriam precisar. 10 anos após a morte de Arthur, família organizou evento memorial, não no jazigo familiar, onde ele recusou ser enterrado, mas no cemitério isolado onde ele escolheu descansar. Não, funeral formal que ele nunca quis, mas reunião simples de pessoas cujas vidas foram tocadas por história dele. A família imediata estava lá, obviamente, mas também membros de comunidade autista que haviam encontrado validação em experiência dele. Pais de crianças autistas que haviam mudado a abordagem após ler sobre ele. Pesquisadores cujo trabalho foi informado por documentação dele. Jovens autistas que carregavam carta dele como talismã contra a pressão para mascarar. Educadores que mudaram práticas. Terapeutas que adotaram abordagens afirmativas. Círculos sobre círculos de impacto emanando de uma vida que foi vivida em silêncio, mas cuja verdade revelada postumamente ecoava amplamente. Eles compartilharam histórias, não sobre Arthur performático que família conheceu, mas sobre Arthur real que finalmente estava sendo visto através de carta e cadernos. Falaram sobre coragem necessária para viver autenticamente mesmo tarde, sobre escolha de morrer sozinho mas honesto, em vez de cercado mas falso, sobre presente final de verdade brutal que salvou próxima geração. E depositaram flores não apenas em túmulo dele, mas em túmulos vizinhos,
Estranhos que Arthur escolheu como companheiros eternos em preferência à família que nunca o conheceu. Havia poesia nisso, solidariedade com outros marginalizados mesmo na morte. Miguel ficou por último depois que todos partiram. Ele sentou na grama ao lado de lápide simples que dizia apenas nome de Arthur, datas e frase que ele escolhera. Finalmente, eu mesmo. E Miguel falou em voz alta, algo que fazia regularmente embora não acreditasse que pai podia ouvi-lo. Atualizou-o sobre família, sobre netos crescendo autenticamente autistas, sobre trabalho de advocacia e continuando, sobre mudanças pequenas mas reais acontecendo em como sociedade via neurodivergência. Agradeceu por carta, por coragem de verdade final, por legado não intencional que estava salvando vidas. E pediu desculpas. Sempre pediu desculpas por não ter visto enquanto havia tempo, por ter sido parte de sistema que o machucou. Mas então, algo novo. Miguel disse: eu vou garantir que você não seja esquecido. Não a versão performática que viveu por 62 anos, mas você real, os últimos 10 anos quando finalmente parou de fingir. Essa é a versão que merece ser lembrada. O autista que sobreviveu décadas de mascaramento forçado e encontrou coragem para parar. O homem que escolheu honestidade sobre aceitação, autenticidade sobre aprovação. O pai que eu nunca conheci, mas que me salvou através de verdade póstuma. Você não viveu em vão. Seu sofrimento não foi sem significado. Você mudou trajetória de família inteira, de centenas de famílias, talvez eventualmente de sociedade. Descanse em paz, pai. Finalmente, eternamente, você mesmo. Helena morreu 12 anos após Arthur, demência tendo levado tudo exceto aquele loop de arrependimento sobre marido que nunca conheceu. No fim, ela não reconhecia filhos, não sabia onde estava, mas murmurava nome de Arthur e pedia desculpas repetidamente. Ela foi enterrada no jazigo familiar conforme planejamento original, ao lado de pais e irmãos, rodeada por gerações de antepassados. Arthur permaneceu onde escolheu do outro lado da cidade sozinho, mesmo na morte separados. Mas talvez de forma estranha, isso era mais honesto do que enterro conjunto teria sido. Representava a verdade de relacionamento que nunca teve conexão genuína, duas pessoas vivendo vidas paralelas que raramente se tocavam autenticamente. Os filhos debateram se deveriam mover corpo de Arthur agora que Helena morreu, reunir o casal póstumamente, mas decidiram contra. Respeitar a escolha final dele era mínimo que podiam fazer depois de ignorar necessidades dele por décadas em vida. Arthur escolheu solidão sobre falsidade, e essa escolha seria honrada. Além disso, o túmulo isolado dele havia se tornado algo de peregrinação para autistas, buscando conexão com história, símbolo de resistência contra a pressão para conformar. Mover ele seria remover esse símbolo. 15 anos após a morte de Arthur, primeiro dos netos teve próprio filho. Menino que mostrava sinais claros de autismo desde a infância, mas desta vez, resposta familiar foi fundamentalmente diferente. Não tentativas de normalizar, de corrigir, de forçar conformidade. Em vez disso, educação sobre neurodivergência, terapias afirmativas, não de mudança, acomodações sensoriais, celebração de fixações, suporte para a comunicação autista, conexão com comunidade. A criança cresceria sabendo que era autista, com isso como identidade neutra ou positiva, não negativa, com modelos de adultos autistas vivendo vidas plenas, com família que o via e amava como era. E quando criança tinha 5 anos, família levou-o para visitar túmulo de trisavô Arthur. Criança não entendia completamente ainda, mas ouviu história simplificada. Bisavô era autista como você, mas ninguém sabia. Então ele teve que fingir ser diferente por muito tempo, e isso o deixou muito triste. Mas ele escreveu carta, nos contando verdade. E agora garantimos que crianças autistas como você possam ser si mesmas desde o início. Criança perguntou: ele está feliz agora? E Miguel, segurando mão de bisneto autista, olhando para túmulo de pai, disse: eu acho que sim. Eu acho que ele finalmente está em paz. A verdade, é claro, era mais complicada.
Não havia redenção limpa em morte solitária após vida de sofrimento. Não havia final feliz para Arthur, apenas fim. Mas havia significado póstumo, impacto que ondulava através de gerações, mudança real nascida de tragédia dele. E se existisse alguma consciência depois da morte, alguma forma de Arthur observar, talvez haveria satisfação em saber que a história dele, dolorosa como era, estava prevenindo repetições. Que netos e bisnetos dele viveriam autenticamente de formas que lhe foram negadas. Que amor incondicional estava substituindo amor condicional. Aceitação estava substituindo rejeição. Não desfazia dano a ele, mas significava que dano parava com ele. E talvez isso fosse suficiente. 20 anos após a morte de Arthur, sua história continuava sendo contada. Não como curiosidade mórbida ou tragédia distante, mas como alerta vivo, pulsante, urgente. Porque a verdade incômoda é que ainda existem Arthurs por toda parte. Ainda existem autistas mascarando até a autodestruição. Ainda existem famílias amando condicionalmente, sem perceber o dano que causam. Ainda existem crianças aprendendo que só são amáveis quando escondem quem realmente são. A história de Arthur não é anomalia, é padrão. E enquanto for padrão, precisa ser contada repetidamente. Miguel, agora nos 60, dedicou 2 décadas a esse trabalho. Ele vê pai em cada autista que encontra lutando com mascaramento. Cada pessoa diagnosticada tardiamente, processando luto por vida que poderia ter tido. Cada família navegando o desconforto de aceitar neurodivergência. E ele conta a história de Arthur não para induzir culpa paralisante, mas para inspirar mudança ativa. Porque conhecimento sem ação é cumplicidade continuada. A pergunta que Arthur deixou implícita em cada palavra de sua carta, cada ano de sofrimento documentado, cada escolha, até pedido final de enterro solitário, era simples, mas devastadora. Quantas vidas vocês estão dispostos a desperdiçar antes de aceitarem que diferença não é defeito? Quantas gerações vão forçar máscaras autodestrutivas antes de criarem espaços para a autenticidade? Quanto sofrimento é necessário antes de questionarem normas sociais arbitrárias que servem apenas para criar conformidade, mas destroem individualidade? A família de Arthur aprendeu tarde, mas aprendeu. E esse aprendizado salvou gerações subsequentes. Mas aprendizado não pode parar com uma família. Precisa expandir, ripple outward, tocar cada pessoa que interage com autistas, cada sistema que estabelece expectativas, cada cultura que define normalidade. Arthur morreu sozinho, porque o mundo não tinha espaço para ele ser autêntico. Nosso trabalho coletivo é garantir que ninguém mais tenha que fazer essa escolha impossível entre autenticidade e conexão. Então, se essa história tocou você, se você reconheceu algo de si mesmo ou de alguém que ama, não deixe terminar aqui. Pergunte: onde em minha vida estou exigindo que pessoas mascarem para minha comodidade? Onde estou oferecendo amor condicional disfarçado de expectativas razoáveis? Como posso criar mais espaço para a autenticidade, não apenas para autistas, mas para todos navegando o mundo que pune diferença? E se você é autista, especialmente se está mascarando, considere isso permissão que talvez nunca recebeu. Você não precisa se torcer em formas que não é para ser amável. Você não precisa queimar até destruição para fazer outros confortáveis. Você não precisa viver 85 anos antes de permitir ser você mesmo. A máscara pode parecer sobrevivência, mas sobrevivência sem autenticidade é morte lenta. Arthur aprendeu isso tarde demais. Você não precisa repetir erro dele. Deixe a história de Arthur ser tanto memorial quanto manifesto. Memorial para a vida perdida, a expectativas impossíveis. Manifesto para futuro, onde neurodivergência é reconhecida, celebrada, acomodada não como concessão, mas como direito básico humano. Arthur pediu para ser enterrado longe da família, e o motivo era chocante, porque revelava verdade que preferimos não ver. Amor que exige que escondamos quem somos não é amor, é controle. E controle, não importa quão bem intencionado, mata espírito humano tão certamente quanto qualquer violência física. Então visite seu próprio porão metafórico, o lugar onde guarda partes de si mesmo que aprendeu a esconder.
Pergunte quais máscaras está usando e por quê. Considere o custo de continuar performance contra risco de autenticidade e escolha, tanto quanto possível dentro de suas circunstâncias, vida sobre sobrevivência, ser sobre parecer, verdade sobre aceitação baseada em mentira. Arthur não pode mais escolher, mas você pode, e cada escolha pela autenticidade honra a memória dele. Valida sofrimento dele, garante que morte solitária dele teve significado. Essa é a oferta que ele fez através de carta brutal. Aprenda com meus erros, não repita meu caminho. Viva de formas que me foram negadas. Aceite a oferta. Você merece mais do que ele teve. Todos merecem. Se essa história tocou você de alguma forma, se ela fez você repensar algo sobre relacionamentos, sobre autenticidade, sobre o custo real de nossas expectativas sociais, eu preciso que você faça algo. Não deixe esse impacto evaporar quando você fechar este vídeo. Primeiro, comente aqui embaixo. Compartilhe sua história. Se você é autista, se você está mascarando, se você reconheceu seu próprio pai ou mãe em Arthur, se você é pai ou mãe de criança autista, tentando fazer diferente, conte para nós. Essa sessão de comentários pode se tornar comunidade, espaço onde histórias como a de Arthur são testemunhadas e validadas, onde pessoas encontram umas às outras e percebem que não estão sozinhas. Seu comentário pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. Segundo, compartilhe este vídeo. Especialmente compartilhe com pessoas que precisam ouvir essa mensagem, com pais de crianças neurodivergentes, com educadores, com terapeutas, com qualquer pessoa que interage com autistas e pode não entender completamente o custo de expectativas bem intencionadas, mas prejudiciais. A história de Arthur precisa circular, não porque é bonita, mas porque é necessária. Terceiro, se inscreva no canal e deixe seu like, porque eu vou continuar trazendo histórias assim. Histórias que precisam ser contadas mesmo quando são desconfortáveis, talvez especialmente quando são desconfortáveis. Histórias que desafiam como pensamos sobre normalidade, família, amor, aceitação. E seu suporte permite que eu continue fazendo esse trabalho. Mas mais importante que tudo isso, leve essa história com você. Leve para suas interações, seus relacionamentos, suas escolhas. Deixe ela mudar como você vê pessoas que são diferentes. Deixe ela questionar suas próprias máscaras e as máscaras que talvez está exigindo que outros usem. Deixe ela ser o início da mudança real. Arthur morreu sozinho, mas sua história não precisa terminar em isolamento. Pode terminar em conexão, em comunidade, em mudança coletiva. Pode terminar com cada um de nós comprometendo fazer melhor, ser melhor, amar melhor. Em breve voltarei com outra história. Até lá, cuide de si mesmo. E se você está mascarando agora, considere isso seu lembrete gentil. Você é amável exatamente como é. Sempre foi.